Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Domingo, 21 horas, horário de Brasília, a semana se encerra para o mercado cripto. Semana que chega ao fim, semana que se inicia, cheia de oportunidades. Não apenas no nosso maravilhoso mercado de criptomoedas, mas também em metais, índices e commodities. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo hoje e que pode abrir espaço para oportunidades ao longo da semana. Fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço que se inscreva no canal e deixe aquele like caso esse vídeo faça sentido para você. Pois bem, o Bitcoin chega no seu último dia da semana em uma área extremamente crítica, 78 mil dólares. Para que o Bitcoin, de fato, se coloque em uma faixa bullish, com maior probabilidade de formar o fundo global em 60 mil dólares, precisamos fechar acima de 79.479.500. Hoje, fechamento acima desta área pode sim nos colocar com um direcionamento para as próximas semanas. Por quê? Porque se virmos este movimento, colocaremos uma vela fora deste canal de alta que mantém a consolidação do Bitcoin e também teremos uma vela acima desta linha de tendência de baixa, linha que mantém a pressão de queda desde o topo histórico. Sem falar que um movimento como este colocaria o preço acima das bandas de bull market. Mais uma vez o mercado recuperaria as bandas de bull market, o que é um sinal e pode ser um sinal extremamente bullish, para aí sim trazer o fechamento do gap, formação de um fundo ascendente, ombro, cabeça, ombro inverso e marcação dos 60 como fundo global. Tudo isso depende de um movimento acima desta resistência, desta máxima que foi presenciada ao longo desta última semana. 79.500 é o desafio. Se isso não acontecer, nos manteremos em consolidação, com a probabilidade de vermos correções. Por quê? Porque a falta de ímpeto, a falta de rompimento pode trazer um movimento corretivo. O mercado cripto não acompanhou o mercado tradicional. Veja a força do mercado tradicional. Vamos colocar no semanal. O SP500 corrigiu com o temor do conflito armado no Oriente Médio e está 1, 2, 3, 4 semanas seguidas em alta, com uma recuperação em V. Ou seja, o mercado tradicional saiu da base de preço mensal que foi atingida quando o RSI, o gráfico diário, bateu em sobrevenda e acelerou de forma brutal, levando o mercado tradicional à sobrecompra. O mesmo aconteceu com o Nasdaq. O fato de cripto não ter acompanhado abre espaço, caso não tenhamos o rompimento de 79.500, abre espaço para correções, Bitcoin e altcoins, caso o mercado tradicional faça um movimento saudável, movimento de correção. Lembre-se disso, o mercado tradicional esticou. Se o mercado corrigir uma pressão de baixa, pode sim acontecer e atingir o Bitcoin, que por consequência irá atingir todos os outros ativos. Então, de forma objetiva, qual é o ponto a ser vencido? 79.500. Se ele não for vencido, se continuarmos a presenciar uma fraqueza nesta área, qual é o cenário que começa a se colocar provável? Cenário de correção. Por isso que você deve se preparar para os diversos cenários e somente acreditar
em rompimentos confirmados. Ah, mas eu não aguento mais esta movimentação, porque desde 5 de fevereiro temos um padrão de consolidação. 80 dias em consolidação. Isso não abre espaço para tantas oportunidades no mercado cripto. É verdade. No entanto, a gente vem falando há semanas e semanas e semanas que não temos oportunidades apenas no mercado cripto. Temos oportunidades nos mercados tradicionais, nos mercados de metais, nos mercados de commodities. Não é à toa que todo domingo a gente analisa estes ativos. Então, para SP500 e Nasdaq, que esticaram bastante, eu não vejo oportunidades de compra objetivas. Mas o que nós temos é sim uma oportunidade a partir do movimento corretivo dos índices das bolsas norte-americanas. Então, Nasdaq, estamos de olho em 25.700, 25.200, 24.600 e SP500, estamos atentos a partir de 6.870 a 6.677. Qualquer movimento corretivo para áreas de Fibonacci podem abrir espaço para exposição. Exposição com paciência. Muitos não aguentarão esperar qualquer movimento corretivo. E é aí que se colocarão em armadilhas. Ah, mas e se o mercado continuar a subir? A gente ajusta, atualiza o movimento, atualiza o Fibonacci, por exemplo, esticou, SP500 esticou nesta nova semana. Está em sobrecompra extrema. Está em sobrecompra extrema. Vou comprar nesta sobrecompra extrema? Não, ainda assim terei que ter paciência para ir às compras em uma retração específica. É o nosso cenário base, inclusive em relação à atenção para com o Bitcoin. Índices, perfeito. E os metais? Se você assistiu às análises das últimas semanas, você sabe que o ouro está fraquejando e o ouro é o farol dos metais. Se o Bitcoin é o farol do mercado cripto, o ouro é o farol dos metais. Topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo mais baixo, topo descendente, rejeitando uma linha de tendência de alta em vermelho, criando uma cunha ascendente de baixa e tendo a quebra da estrutura. Tivemos a quebra da estrutura e agora estamos acompanhando uma evolução neste movimento de queda. Pode ser que a gente veja novas oportunidades. Eu tenho um short protegido no ouro. Pode ser que a gente tenha novas oportunidades? Pode sim, caso a gente veja uma captura de nova liquidez e rejeição na área próxima a 4.850 até 4.900. Este pode ser um cenário de realização de nova operação. Se porventura o mercado abrir em queda adicional, eu fecharei uma parcial na minha operação em ouro e aguardarei o fechamento de um gap para aí sim ver uma continuidade de baixa. Se o mercado abrir em alta, eu vou olhar para a perda do fundo da última semana. Se ele sustentar, pode ser que a gente veja sim novos gatilhos para shortar. Mas acompanhe a faixa de 4.650 e a faixa, caso a gente tenha um movimento de alta novamente, a faixa entre 4.850 e 4.900. Eu não vejo neste momento nenhuma força real no ouro, a não ser que a gente comece a ver um fortalecimento do Bitcoin
com o enfraquecimento do SP500 e Nasdaq em um giro de capital para tanto ativos de beta de risco, Bitcoin e altcoins, e segurança, que é no caso de ouro. Prata vai seguir o movimento do ouro, exatamente como paládio. Então nós temos prata na mesma estrutura, a gente formou topo, fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, acelerou, cunha ascendente de baixa, quebrou a estrutura. Qualquer movimento que nos leve à retomada da faixa de $80 pode abrir espaço para um short. Se abrirmos em queda com uma retração posterior, pode abrir espaço também para short. Se a gente abrir com alta e perder este suporte de $74 para retração ao longo da semana, a gente pode sim ver oportunidades para uma recomposição de short em prata. O mesmo vale para paládio, que está em um ponto bem interessante. Eu tinha falado platina? Se eu falei platina, me desculpe, mas estamos falando de paládio. Paládio o quê? Subiu, linha de tendência de alta, formou um possível ombro, cabeça e ombro, ainda em formação. Se ele voltar para esta área de 50%, 1.590, eu vou abrir um short neste ponto. Por quê? Porque nós temos topo, fundo, pós, quebra de suporte, quebra de suporte servindo como resistência, resistência dupla com uma movimentação que pode lembrar sim uma cunha ascendente de baixa. Eu farei operações de short aqui caso a gente tenha este pullback. Se isto não acontecer e o mercado perder os fundos da última semana, posicionado em 1.420, 1.430, voltar para testar, pode ser que sim, a gente abra uma posição de short neste caso. Long, eu só vejo em uma área bem inferior, ou se a gente romper essa área, voltar para testar, sustentar como suporte, porque até segunda ordem não existe nenhum gatilho para long, na minha humilde opinião. Temos também cobre, teve uma aceleração ao longo desses últimos dias, mas segue em uma cunha, deixa eu até colocar aqui 2 semanas, fica mais claro. Segue numa cunha de 2 semanas, tá? Tanto no mensal, semana, 2 semanas, mensal. A gente tá respeitando muito bem essa área e a gente, mais uma vez, tentou um rompimento depois de formar um fundo ascendente, não conseguiu, tá? Então a gente formou fundo ascendente, topo descendente, mas temos uma rejeição com o maior volume de todos aqui em cima. Então isso pode abrir espaço para que a gente veja, sim, uma correção neste caso aqui. Então cobre pode aplicar uma correção com uma quebra de estrutura maior. Então eu estou em um short e vou manter ele até segunda ordem. E por fim, temos um senhor que está fazendo barulho com o conflito e é o petróleo, que está na tentativa da formação de um ombro, cabeça e um ombro do lado direito. Se a gente tiver um movimento de alta em potencial, pode ser que a gente abra espaço sim para um short. Tenho visto com bons olhos esta formação que pode dar um gatilho para shortar o mercado. Shortar o mercado, estou falando do petróleo. Olha só, se a gente porventura tiver um spike para estas áreas, pode ser que sim, a gente veja a formação e a rejeição necessária para formar esse ombro cabeça a ombro e aproveitar para um trade com stop nas máximas, visando o preço de início do conflito. Isso seria um swing trade com prazo mais longo, mas ainda assim poderia sim ser muito interessante. Todas essas operações
elas podem sim servir muito bem para capitalizar, fazendo com que seu caixa, o seu portfólio aumente e ele possa ser direcionado para compra de bons ativos. Por exemplo, quero acumular Bitcoin. Maravilha, você quer acumular Bitcoin? Quanto mais caixa você tiver, melhor posicionado você estará quando houver um gatilho ou um direcionamento para o Bitcoin. Não se engane, existe muita oportunidade nos multimercados e você pode operar todos esses ativos diretamente nas corretoras de qualidade, as corretoras cripto. Eu vou deixar aqui na descrição as corretoras que eu utilizo para justamente negociar esses ativos. Aproveite e abra sua conta também. Eu volto a qualquer momento com atualizações, mas eu lembro a você, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, base estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final o responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu tenho os meus investimentos e faço as minhas operações. E se você de fato quer ter acesso a elas e contar com um leque de estratégias, metodologias, planos, ter acesso ao meu portfólio de médio a longo prazo, ter acesso às minhas operações, além de operar esses ativos, nós negociamos outros ativos quando a gente tem oportunidade. Ontem mesmo fizemos negociações em Rave e essas negociações acabam engordando o nosso caixa, permitindo que a gente tome as boas decisões. Tudo que eu faço, eu detalho nos meus times Premium e Desafio. E se você quiser mais informações sobre eles, clique no primeiro link da descrição. O chat com o nosso time será aberto, basta você enviar um oi e o time vai te encaminhar todas as informações. Se você quiser acompanhar tudo que a gente vai atualizar quanto ao fechamento da semana, participe da nossa comunidade geral do Telegram, segundo o link da descrição. É gratuito, tem sites importantíssimos que podem te ajudar na sua tomada de decisão. Eu volto agora sim a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.